Em 2020, o cenário digital operava sob uma lógica estabelecida. A Apple, com seu ecossistema iOS, exercia um controle absoluto sobre hardware, software e, crucialmente, sobre a App Store, o único portal de acesso a milhões de iPhones. Paralelamente, gigantes como Facebook e Google construíam seus impérios sobre uma fundação invisível, mas indispensável. Os dados de usuários, o modelo de negócio da publicidade digital, dependia de uma capacidade quase onisciente de rastrear o comportamento das pessoas através de diferentes aplicativos e websites. Esse rastreamento permitia a criação de perfis detalhados que eram, então, vendidos a anunciantes em busca da máxima eficiência. A peça central dessa engrenagem no iOS era o IDF, ou Identifier for Advertisers, um código anônimo que permitia a uma empresa como o Facebook saber que o mesmo usuário que viu um anúncio em seu aplicativo mais tarde realizou uma compra em outro. Era o padrão da indústria, aceito e utilizado por todo o ecossistema. Mas a Apple, silenciosamente, cultivava um discurso crescente sobre a importância da privacidade, posicionando-a como um valor fundamental de sua marca. Uma tensão latente se formava entre o controle da plataforma e o modelo de negócio que florescia dentro dela. A primeira movimentação ocorreu na Worldwide Developers Conference de 2020. Em meio a anúncios sobre novos sistemas operacionais e funcionalidades, a Apple revelou uma mudança que, à primeira vista, parecia apenas técnica. Era o aplicativo Tracking Transparency, ou ATT. A proposta era simples na sua superfície, mas profunda em suas implicações. Com a implementação oficial no sistema Apple 14.5, em abril de 2021, o rastreamento entre aplicativos deixaria de ser o padrão. A partir daquele momento, cada aplicativo que desejasse coletar dados de um usuário e compartilhar eles com outras empresas teria que pedir permissão explícita, através de um pop-up padronizado e controlado pela própria Apple. A pergunta seria direta: permitir que aplicativo X rastreie suas atividades em aplicativos e sites de outras empresas? A opção padrão seria pedir para não rastrear, o que antes era uma permissão implícita, escondida em longos termos de serviço, se tornava uma escolha ativa e consciente. O detalhe, ignorado pela maioria dos observadores naquele momento, era o poder contido na simplicidade daquela pergunta. O discurso público da Apple foi imediato e assertivo. Tim Cook, seu CEO, enquadrou a ET como uma questão de direito fundamental. Em discursos e entrevistas, a narrativa era consistente. A Apple estava defendendo o usuário, dando-lhe o controle sobre seus próprios dados e combatendo um modelo de vigilância digital que havia se tornado excessivo. A empresa afirmava que a privacidade era um direito humano e que sua tecnologia estava finalmente refletindo esse princípio. Para o consumidor médio, a mensagem era clara e poderosa. A Apple estava do seu lado. O pop-up da AT se tornou o símbolo visível de uma batalha invisível, um escudo oferecido pela fabricante do iPhone contra um inimigo difuso e onipresente. Era uma jogada de mestre em termos de relações públicas, transformando uma decisão de engenharia de software em um manifesto moral. A reação do Facebook foi igualmente imediata, mas carregada de desespero. A empresa, cuja receita dependia em mais de 97% de publicidade, viu a fundação de seu negócio ser diretamente atacada. Mark Zuckerberg acusou a Apple publicamente de usar sua posição dominante para prejudicar concorrentes. O Facebook publicou anúncios de página inteira em grandes jornais como The New York Times e The Wall Street Journal. Com um título apelativo, estamos nos posicionando contra a Apple pelos pequenos negócios em todos os lugares. O argumento era que a AT, ao dificultar a publicidade direcionada, prejudicaria pequenas empresas
que dependem de anúncios eficientes para encontrar seus clientes. Era uma tentativa de reverter a narrativa, posicionando o Facebook como o defensor dos pequenos empreendedores contra o poder monopolista de uma gigante da tecnologia. Mas essa decisão da Apple escondia outra camada, uma que ia além da retórica de defesa dos pequenos ou da privacidade. O impacto técnico e financeiro foi sísmico. Quando o iOS 145 foi lançado e a política da AT entrou em vigor, a maioria esmagadora dos usuários optou por não ser rastreada. Estimativas iniciais indicavam que mais de 80% das pessoas ao redor do mundo estavam negando a permissão. Para o ecossistema de publicidade do Facebook, o resultado foi catastrófico. As ferramentas de mensuração de campanhas perderam precisão. A capacidade de atribuir uma venda a um anúncio específico se tornou nebulosa. O targeting, a alma da publicidade comportamental, ficou subitamente míope. Em fevereiro de 2022, a Meta, empresa-mãe do Facebook, anunciou em seu relatório de resultados que a AT custaria à empresa aproximadamente 10 bilhões de dólares em receita apenas naquele ano. O valor de mercado da companhia despencou mais de 230 bilhões de dólares em um único dia, uma das maiores perdas da história corporativa. O fato concreto era que a arquitetura de poder da publicidade digital havia sido abalada por uma única atualização de software. Enquanto o mercado de ações reagia com pânico, reguladores ao redor do mundo observavam com atenção. A decisão da Apple foi, em muitos aspectos, mais rápida e eficaz do que anos de debates legislativos sobre privacidade de dados na Europa e nos Estados Unidos. A empresa efetivamente privatizou a regulação, implementando suas próprias regras dentro de seu jardim murado. Para alguns, era prova de que as próprias plataformas poderiam resolver o problema da privacidade. Para outros, era um sinal alarmante do poder desproporcional que uma única companhia detinha sobre toda uma indústria. A Apple não apenas ditou as regras, ela se tornou o árbitro, o juiz e o executor. E foi aqui que a camada invisível da estratégia começou a se manifestar plenamente. A privacidade, embalada como um direito, estava sendo utilizada como uma arma competitiva. A contradição fundamental no discurso da Apple aparece quando se analisa seu próprio ecossistema, enquanto a empresa dificultava o rastreamento por terceiros. Ela continuava a coletar uma vasta quantidade de dados de seus próprios usuários dentro de seus serviços, como a App Store, Apple Music e Apple News. A política da AT não se aplicava ao rastreamento first party, ou seja, o rastreamento que a própria Apple faz dentro de seu universo de aplicativos. Mais do que isso, a Apple começou a expandir seu próprio negócio de publicidade, o Search Ads, que permite a desenvolvedores pagarem para destacar seus aplicativos nos resultados de busca da App Store. Com a perda de eficácia dos anúncios no Facebook e Instagram, muitos anunciantes se viram com menos opções, e o inventário de anúncios da Apple se tornou subitamente mais valioso. O discurso de proteção ao usuário coexistia com uma estratégia comercial que fortalecia o monopólio da Apple sobre a distribuição e monetização no iOS. Essa movimentação redefiniu o equilíbrio de poder na economia digital de uma forma duradoura. Ao cortar o fluxo de dados para concorrentes como o Facebook, a Apple não apenas prejudicou seu modelo de negócios, mas também reforçou sua própria centralidade. Desenvolvedores e anunciantes se tornaram ainda mais dependentes das ferramentas e regras impostas por Cupertino. A Apple, que já controlava o hardware e o software, agora consolidava seu controle sobre o fluxo de dados e, consequentemente, sobre o fluxo de dinheiro dentro de seu ecossistema. A privacidade deixou de ser apenas um princípio ético
para se tornar um ativo estratégico, uma ferramenta para remodelar o mercado a seu favor. A decisão que parecia ser sobre proteger o usuário era, em sua essência, sobre poder. Ao final, a saga da App Tracking Transparency expõe uma verdade desconfortável sobre a economia digital moderna. Ela demonstra como um valor universalmente desejado. A privacidade pode ser transformado em um produto, uma vantagem competitiva e uma barreira de mercado. A Apple não vendeu privacidade diretamente, mas a integrou tão profundamente em seu marketing e em sua estratégia de plataforma que ela se tornou um dos principais motivos para se comprar um iPhone e permanecer em seu ecossistema. A empresa conseguiu, com sucesso, alinhar seus interesses comerciais com um anseio genuíno do público. Isso nos deixa com uma pergunta inquietante, que ecoa para além da rivalidade entre duas gigantes da tecnologia. Quando uma corporação detém o poder de definir o que é privacidade e, ao mesmo tempo, lucra com essa definição, onde termina a proteção genuína do usuário e onde começa a mais sofisticada estratégia de marketing da nossa era. Gostou de saber o que a Apple fez? Deixe nos comentários e também não se esqueça de curtir e seguir o Noar Analítico. Até a próxima!